Pessoal, devo estar assistindo a gravação da web aula ao vivo de hoje. E já vou aproveitar aqui, já fazendo a chamada aqui, a última do dia 30 aqui, tá? Última do mês, né? Depois dessa chamada, eu já vou liberar o relatório lá para Fernanda Papa, tá? Então, esse aqui é o último mês de março. Próximo já vai ser o de abril. Maria Eduarda tá presente. Gabriele, Mara, Brenda e Tandara. Aí lembrando que depois eu olho aqui no relatório, tá? Para finalizar aqui a chamada do dia. Antes da gente iniciar, como de praxe, eu vou liberar para vocês as orientações, tá? Do Senai Unidigital e suas unidades associadas, no caso de vocês aí de Niquelândia. E depois das orientações, tá? A gente volta à nossa programação normal. Lembrando que essas orientações, elas são norteadoras aí para ajudar, né? Principalmente aí o aluno e o professor ter uma integração maior. Mas às vezes, pessoal, o ia falar o Multisim é simulador. O Teams aqui, ele dá um bug e não aparece. Porque na hora que eu tô compartilhando a tela, igual eu tô compartilhando com vocês agora aí, aparece um menu flutuante. E aí, quando você levanta a mão, né, ele aparece aqui que, né, fulano, ciclano, né, levantou a mão. Mas às vezes não aparece. Aí, se eu estiver demorando a te responder, a te dar a palavra, aí você pode abrir o microfone e falar, tá? Então, eu vou passar as orientações, depois a gente volta à nossa programação normal com a continuação aí das partidas, tá? Preparei o material hoje para vocês hoje, dando continuidade lá à primeira partida, né? A primeira técnica mais usada, a estrela triângulo, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Hoje vamos falar de chave seccionadora, tá? Vamos falar, eu já deixei aqui no biblioteca
Para vocês verem que o Vinícius já deixou uma pasta, eu pedi aqui. Essa aqui é a aula anterior, tá? Vamos dar continuidade à partida estrela triângulo aqui, tá? Nos exercícios. Daí eu pedi para ele deixar aquela mesma simulação, tá? Vocês já têm, né, da aula passada. Pedi para ele deixar a norma da Equatorial Goiás aqui, aquela versão, se eu não me engano, é a 7 que está aqui. É isso mesmo, é a 7. E tem três apresentações que eu separei para vocês, porque ele fala de chave seccionadora, mas nós temos chaves seccionadoras que servem tanto para a indústria quanto para, no caso, a subestação abrigada, tá? E também para a rede de distribuição. Então, aproveitei, já deixei essa apresentação aqui disponível na pasta, ó. Já deixei até baixada aqui. Deixa eu ver se eu baixo ela. Ah, não, deixei aqui, ó, já deixei essas apresentações baixadas aqui para vocês, né? E eu vou mostrar uma também de uma subestação aqui de chave seccionadora. É, eu vou abordar também agora, né, chave seccionadora. Vamos falar de uma, no caso aí de média tensão, tá? Tipos de fusíveis também, que é o capítulo 3, capítulo 4. E também, dando tempo aí, eu vou mostrar para vocês, né? Eu pedi para que na aula passada vocês fizessem a pesquisa, né? Aquela primeira atividade de frequência, tá? Inclusive, ela já tá lá na área, aqui, ó, do dia 30/3, né? Estão dando continuidade à estrela triângulo. Eu vou até abrir o quadro virtual aqui, que aí dependendo, às vezes o desenho do quadro virtual, ele mostra um panorama melhor para vocês. É, E a segunda parte aqui da atividade, né, ela dando continuidade aqui à partida estrela triângulo, tá? Que é a atividade que ela abre automático às 20 horas, né, e fecha às 21. E na atividade 2, vamos falar de alguns, né, uns equipamentos aqui, comandos, tá? Então vamos lá. Então hoje, né, vamos falar aí de fusível, chave fusível, que é uma chave seccionadora, tá? É uma chave além de manobra, tá? Quando é manobra, a gente fala manobra, nós falamos também de abertura ou fechamento do circuito, tá? Esse é o sentido da chave seccionadora. Ou você está abrindo, ou você está fechando, porque você vai fazer uma manutenção, né? Abrindo porque vai fazer manutenção, fechando porque finalizou a manutenção, ou você fez a montagem e está fechando o quadro lá, né? E, inclusive, eu vou pegar emprestado aqui de uma UC do eletrotécnico, alguns esquemas aqui para mostrar para vocês, tá? Então, o que que aconteceu aqui, né, na nossa situação de aprendizagem aqui, né? Houve um estrondo lá no moinho da Agrotec, tá? Lembrando que pode ser moega de farinha, tá? Né, já que é Agrotec aí, né? Então, esse estrondo aí, essa vibração, sacudiu o painel elétrico, a máquina parou abruptamente, ou seja, os motores, as máquinas estavam funcionando, houve um estrondo, esse painel, né, sacudiu aparentemente e parou, né?
Um componente interno fundiu-se deliberadamente para evitar que o painel completo explodisse. Agora a equipe de manutenção precisa isolar esse circuito, né, com segurança total, né, e substituir o elemento correto. Então, pensando nesse panorama aqui, né, então vamos compreender aqui o que que aconteceu. Pode ter acontecido um surto. O que que é um surto? É uma elevação de tensão acima da tensão, né, normal aí de alimentação, tá? E daí, né, a partir desse diagnóstico, pode ter sido um surto, pode ter sido uma descarga atmosférica, tá? Pode ter sido um curto-circuito no painel, por exemplo, aqui, né? Algum contato, pode ter entrado em contato aí com outro, né? Um surto não, um curto-circuito fase-fase, um curto-circuito fase-terra, né? Que aí, e geralmente os surtos, por exemplo, um fase-terra, né? Um 220 aí, por exemplo, independente do nível de tensão, ele vai gerar uma corrente muito alta, né? Que aí o pessoal chama lá, né? Na, lembrando lá de eletricidade, a primeira lei de Ohm, tá? Lembra que é resistência, né? A resistência é igual à tensão, né? Naquele circuito, ou fase neutra ou fase terra, dividido pela corrente. Essa é a definição matemática. Ele quer dizer que uma carga, né? Quando eu falo uma carga, um equipamento, ou até o curto-circuito, né? Na verdade, o do curto-circuito ele não vai ter carga, ele não vai ter resistência elétrica, né? Se no caso, se for um circuito resistivo, né? Ou ele não terá uma chamada impedância, né? Quando a gente trata de circuitos de tensão e corrente alternada, a gente não fala só de resistência, nós falamos de impedância, tá? A impedância é igual a tensão dividido pela corrente, né? É basicamente a mesma coisa, porque além a impedância, além de ter equipamentos resistivos, que são geralmente equipamentos relacionados por exemplo, dissipação de calor, né, resistências e o mais comum que a gente conhece é chuveiro. No caso da indústria, resistências aí, por exemplo, são utilizados em tanque na pasteurização, né, o processo ali de pasteurização, você utiliza uma resistência para aquecer, né, o famoso mergulhão, né, mas só que é um sistema mais sofisticado. E você utiliza também um sistema de refrigeração, porque você faz o aquecimento rápido e depois você faz o resfriamento. Vai fazendo esses ciclos aí na pasteurização. Então você tem que ter um controle ali daquela máquina e também, né, ou mais ou menos aqui, a outra parte da indústria, que são, na maioria, os motores elétricos aí, né? Quando a gente fala de capacitor, geralmente ele está embarcado em alguma tecnologia que está junto ali, né? Por exemplo, numa fonte chaveada ali, né? Que você tem, além do indutor, você tem também capacitores, tá? E aí você fala de reatância, a chamada reatância, que ela pode ser indutiva ou, geralmente é indutiva, tá? Ou reatância capacitiva, que é o XC. Tá? E aí ele vai tender, né, quando acontece o surto, por exemplo, um fase-fase ou fase-terra, eu não tenho uma impedância aqui no meio para ela consumir aquela energia, né, que vai ser, que a energia basicamente é o quê? É a fusão do potencial elétrico quando você fecha o circuito, mais a corrente elétrica.
que é o fluxo de potência, né? Igual a gente viu lá na fórmula, a potência é igual a tensão multiplicado pela corrente. Aí quando a gente trata de circuito de tensão em corrente alternada, nós também consideramos o famoso fator de potência. Tá? Então, basicamente, você tem que identificar o problema. Provavelmente vai estar no quadro, às vezes está no quadro, pode ser que ele esteja nas eletrocalhas, tá? Mas nesse caso aqui, ó, o curto-circuito foi no motor do moinho, né? O fusível atuou como previsto, né? Protegendo o painel, tá? Então você tem o fusível que protege o painel elétrico ali interno. Você tem também o fusível da subestação, que ele pode ter atuado também, tá? Se for uma subestação abrigada ali. Você tem o disjuntor, quando é uma subestação em que eu tenho um circuito de média tensão, você ainda tem o disjuntor de média tensão, tá? Então, a missão imediata aqui, né, é você fazer a isolação do circuito ali do local, né? Geralmente isolar aqui na frente dele aqui, ó, isolar a parte da frente. Dependendo, às vezes ele tem a proteção suplementar. Nesse caso, esse não tem, tá? Mas os bornes aqui, se você perceber aqui, ele é bem construído para não sobrar parte viva aqui, né? Porque se tiver barramento, parte viva, estão vendo, ó, que tá tudo, além de estar crimpado, ele tá identificado aqui, ó. Você tem aqui, ó, um disjuntor, tem disjuntor motor. O disjuntor motor provavelmente ele tá aqui, né, ele tá aqui em cima. Você tem o relé de sobrecarga aqui. Você tem o contator aqui que vai. Lembra que eu falei que a corrente de partida ela chega 8 vezes a nominal, que a gente viu na aula passada, né? Então, a partida do motor, né, igual a gente viu na técnica lá, estrela triângulo, né? Deixa eu até voltar. Eu vou abrir ele aqui de novo. Eu vou deixar aqui a simulação novamente. Eu vou deixar lá aberto aqui. A gente viu o motivo, né, de usar disjuntor motor, usar contator, usar o próprio relé de sobrecarga aqui, né, que no caso ele também está embarcado no disjuntor motor, tá? Mas você pode colocar o relé de sobrecarga aqui junto com o contator, tá? Tá vendo que ele é um contato, se você abrir aqui, né? É um contato robusto ali justamente para suportar essa corrente de partida, né? Quando acontece um surto em que essa corrente ela excede, né? Ela tende ao infinito, né? Igual eu mostrei aqui, ela vai, quer dizer, eu não mostrei, né? Aí geralmente essa impedância aqui, ó, quando dá o surto, essa impedância aqui, né? O pessoal fala que ela fica próximo de 0 ohms, tá? Aí quando ela fica próxima de 0 ohms, o nível de tensão aqui na fonte, na rede, ele continua o mesmo, tá? Se for monofásico, é 220, no nosso caso aqui, Equatorial Goiás, né? Se for duas fases, é 380, se for três fases, é 660. Então, o potencial elétrico vai continuar, né, no nível de baixa tensão do nosso modelo aqui.
problema é que a impedância, como eu não tenho carga, que eu não tenho motor, eu não tenho circuito resistivo para estar consumindo essa, geralmente quando eu só tenho o cabeamento, geralmente é uma resistência muito baixa, tá? Tão baixa que eu posso considerá-la 0 ohms. Daí, quando isso acontece, a corrente elétrica, que é inversamente proporcional à impedância do circuito, ela tende ao infinito. É por isso que dá o arco elétrico, por isso que acontece, né? Mesmo na baixa tensão, tá? Só para vocês terem uma ideia, o arco elétrico de circuito de tensão contínua, de placa solar, por exemplo, ele é muito mais intenso. Mas por quê, professor? Porque geralmente em tensão alternada, se a gente for enxergar o cabo aqui, né, a seção transversal dele, vamos fazer de conta que tudo isso daqui, ó, dentro da circunferência é um cabo, ele está com tensão alternada. Na hora que a energia flui por ele, né, na seção transversal dele, ela ela trafega aqui, dependendo da frequência, né? No caso, nossa frequência é 60 Hz, ela vai trafegar no cabo na superfície externa. Ela tende a ficar na superfície. Quanto menor a frequência, mais próximo da superfície ela fica. Então, um condutor, ele não utiliza a bitola inteira dele para transportar energia, tá? Aí imagine tensão alternada, eu sem carga, ou seja, um curto-circuito ali no quadro, né? Eu literalmente pegar as fases e colocar ali na ferragem do quadro, toda essa corrente que vai ser muito alta, ela vai tender a vir pela superfície do cabo. Por isso que ele já de cara já derrete a proteção externa. Aí quando é um cabo com tensão contínua, ele pega toda, né, a circunferência dele aqui. Se o cabo, sei lá, tem 10 milímetros, todos os elétrons dos 10 milímetros aqui quadrado, né, da seção transversal, vão ser utilizados para transferência de energia aqui, né, para corrente elétrica. E daí, o de corrente contínua, quando acontece um surto, né, um surto que a corrente vai tender ao infinito, né? Ou seja, eu literalmente, sem carga nenhuma, tocar a fase no barramento de nêutron, no barramento de terra, ou no outro barramento de fase, ele vai utilizar todo, aí no caso é contínuo, né? Ele vai utilizar todo a seção transversal aqui, e do mesmo jeito, essa corrente vai tender ao infinito. Só que ele vai, né, o metal ali, ele vai demorar mais a derreter, porque geralmente corrente contínua utiliza tudo, mas vai acontecer a mesma coisa. Geralmente o arco elétrico é muito mais intenso, o de placa solar, tá? Por isso que o pessoal coloca um diodo de proteção, tá? Toda placa solar para evitar que você energize ela ao contrário ali, né, com a polaridade invertida, que senão você pode queimar a placa ali literalmente ali na hora, tá? O que são as chaves seccionadoras aqui, né? Aí no caso, né, da nossa simulação aqui, nós temos uma aqui que é o disjuntor, né? Só que a chave seccionadora, né, que a gente está falando aqui, ela é um pouco, né, um pouco diferente do disjuntor, tá? Aí você tem, né, aqui, ó, seccionamento versus manobra com carga. A chave seccionadora, o ideal é você manobrar ela sem carga, tá? Mas se você for manobrar ela com carga, que é o caso do eletricista de rede aí, né? Quando você está desligando o circuito lá da rua, você vai utilizar um equipamento especial, tá? Então, sem carga, tá? Olha, projetado apenas para isolamento a frio, as chaves que abrem sem carga aqui, né? Se aberta sobre carga, né?
gera um arco elétrico, descarga de plasma, né? Ou seja, eles chamam de língua de fogo, tá? Por exemplo, um exemplo de chave sem carga. Vocês vão ver que ela é muito parecida, tá? Vocês vão ver aqui na foto que está aqui. Eu falo, uai, professor, mas não é a mesma? Esse aqui é o dispositivo que você vai utilizar lá na subestação, tá? Geralmente você abre na rua, né? Quando é um eletricista de rede, ele faz a manobra, né? O seccionamento. Isso aqui é um conjunto de chave fusível, tá? Vocês estão vendo que elas são muito parecidas aqui, ó. Eu vou pegar uma foto mais próxima. Você geralmente utiliza esse bastão, tá? Para você fazer a abertura da chave ou fechamento dela à distância, tá? Geralmente você coloca três, ele vem é uma vareta, é, se não me falha a memória, eu acho que é 3 metros cada secção que ela tem. Você coloca umas três seções, você vê três, vai dar 9, né? 9 metros aí. E só para você ter uma ideia, essa daqui é uma conexão chamada conexão universal, tá? Esse daqui o pessoal chama de load booster, é o dispositivo de abertura em carga, tá? E essa daqui é uma chave seccionadora. Vocês estão vendo? Deixa eu pegar agora a chave aqui, ó. Ó, aqui tá um zoom, tá melhor aqui, ó. Essa é uma chave seccionadora. Vocês estão vendo que elas são muito parecidas, tá? Ela tem aqui, ó, o olhar, né? O olhar onde você coloca essa ponta aqui, ó, a ponta da vara de manobra nesse olhar aqui, tá? Só que essa chave aqui, eu posso simplesmente pegar essa vara aqui, ó, em vez de colocar o DAC aqui, que é o dispositivo de abertura em carga, eu coloco uma ponteira, tá? Ele é semelhante a essa ponteira que está aqui, ó. Então, chama de universal porque ela tem esse parafuso tipo borboleta aqui, tá? Aí você conecta uma que ela tem esse conjunto aqui, ela tem essa ponta e ela tem esse dispositivo para evitar a queda do cartucho, tá? O cartucho é essa parte aqui todinha aqui. Só que essa daqui é a que foi projetada para abrir com carga. Ou seja, eu posso vir aqui, eu não preciso desse dispositivo de abertura em carga, eu posso já vir aqui direto com a ponteira dela universal, né? Com o dispositivo anti-queda, e abrir essa chave, porque ela foi projetada para abrir com carga, tá? Agora, essa daqui, ó, deixa eu ver uma foto melhor aqui. As melhores as que estão ali no poste. Eu dou um zoom aqui. Se observar bem aqui, ó, ela tem essa parte aqui que é isolante, que fica aqui no poste ou lá na subestação, tá? Ela tem o elemento elo fusível fica aqui dentro, tá? Ó. Ele, na verdade, ele parece um parafusozinho. Ele passa aqui por dentro e aí ele tem parece um pedaço de fio mesmo. O elemento fusível, ele fica aqui dentro, tá? E daí você enrola aqui em volta dessa porca que é chamada de porca estrela. E aí o que sobra dele você corta, tá? E deixa ele preso aqui, tá? Agora eu mostro para vocês aqui na foto. Então, embora elas sejam muito parecidas, se eu tiver lá numa indústria uma chave dessa daqui, eu consigo fazer a abertura em carga. Por quê? Você está vendo essa parte de plástico aqui? Essa parte de plástico, ela funciona semelhante a desse dispositivo aqui, tá? Como é que se abre ele, ó? Você vem aqui, ó, isso daqui é o cabeçote dele aqui,
O pessoal chama de estribo, tá? Você vem aqui, ó, encosta esse cabeçote no chifre da chave. Você tá vendo aqui, ó, que a chave, essa chave aqui no caso aqui, ó, vamos dar um zoom aqui, ó. Ela, não sei se vocês perceberam, ela não tem um tal do chifre aqui não, tá? O que ela tem é essa câmara que é chamada de câmara de extinção, tá? Aí essa chave que você só abre, você só pode abrir ela sem carga, e o difícil desse tipo de chave para alguém que é da rede de distribuição de energia é que a certeza que a gente tem é que tem alguma indústria, tem algum cliente residencial, nem que seja um cliente residencial, por exemplo, geralmente, antigamente era só a geladeira, né, que a gente deixava 24 horas por dia aí na tomada. Hoje em dia, além da geladeira, né, tem o telefone, ainda mais se for telefone sem fio, né? Inclusive, como o sistema de telefonia integrou com internet, né, internet e TV a cabo, você precisa daquele modem especial, né, o modem surfboard, que ele também, no cabo coaxial ou até na fibra ótica, né, vem o sinal de telefonia, que hoje em dia ele vem por VoIP, tá? Ele não é mais sinal de telefonia igual era antigamente, por isso que barateou, tá? E vem o sinal de internet também, vem o sinal de TV, né? O CATV aí, CAT TV, né? Do TV a cabo. E aqui, ó, quando você abre, você pode vir aqui e abrir ela sem se preocupar em desligar a carga, porque aqui tem uma câmara de extinção. E a certeza que a gente tem é que alguém, principalmente se você for na parte de redes, né, tiver ali na rua, em campo, a certeza que você tem é que tem alguém utilizando energia em algum ponto. Uma indústria, provavelmente, né? Uma residência que está ligada àquele circuito. Então, vai abrir um arco elétrico. Se você tem uma técnica que dá para você, se você fizer rápido, só com essa ponteira aqui, mas essa chave aqui você precisa desse dispositivo, por quê? Porque aí você coloca esse cabeçote no chifre, né? Essa tem chifre, essa aqui não tem, né? Que ela já tem o dispositivo de proteção aqui do circuito, tá? Aí o que que você faz? Você coloca aqui o estribo no chifre da chave. Depois que você fez isso, ó, essa parte aqui, ela já está energizada, né? Antes de você seccionar, porque a energia vem aqui, ela vem por essa chapa aqui, passa pelo elo fusível e alimenta a rede, né? No caso dessa daqui, ó, você tem uma situação aqui que é conhecida como GN, né? GN é quando é Goiânia, né? Eu não sei qual que é o código daí de Niquelândia, né? Da região de vocês. Aí geralmente você tem uma plaquinha, né? Que fala a localidade, né? Quando é Goiânia é GN, quando é Aparecida aqui, né? Aqui perto é AP. Aí você tem a simbologia do local, né? Da cidade ali ou da região do município. E aí você tem um número. Aí o número associado a isso aqui é chamado de 12, tá? Aí seria uma GN12, que é uma chave fusível protegendo esse circuito aqui, ó. Na verdade, você tem uma alimentação que vem desse circuito que está passando, né, em ângulo reto aqui, ó. E depois ele está fazendo uma derivação quase que em 90 graus aqui tirando energia dessa rede e alimentando esse ramo aqui, tá? Nesse caso aqui. Essa chave fusível, ela está protegendo aqui de um possível surto, né? Você tem várias chaves fusível, você tem só chave seccionadora, que é chamada de chave faca, tá? Na indústria, você tem também a chave faca, só que geralmente ela também é protegida por um fusível, tá? Vamos voltar aqui. Aí você primeiro coloca o estribo aqui,
Depois você vem com a ponteira aqui para você fazer a abertura da chave. Aí o que que acontece aqui na prática? A energia normalmente ela vem aqui direto, ó. A energia geralmente ela tá passando aqui direto, ó. Quando acontece essa situação aqui, ó, você faz um bypass. Aí o que que acontece então, professor? A energia vem aqui, ó, ela passa pelo estribo aqui, pelo chifre, vai por dentro da chave, depois ela vem aqui nesse pino aqui, ó, e volta de novo a energizar esse cabeçote e ela continua, tá? Aí na hora que você faz essa abertura aqui, ó, aqui é como se eu tivesse um contato aqui, ó, como se fosse aqui um. Esse aqui tá muito. Ah, agora esse vermelho tá melhor aqui, ó. É como se fosse um contato aqui, ó. Ele abre e aí a energia, ó, agora ele desligou, ó, desarmou. Por que que ele fez isso aqui? Em vez do arco, se ele tivesse simplesmente só puxado esse pino aqui, você tem um potencial, né, de quase 8.000 volts só para a fase 13,8, né? Quando é 34,5, ainda é mais o potencial elétrico aqui. Então, o ar aqui em volta aqui, ele fica ionizado e aí ele abre um arco elétrico. Por isso que esse tipo de chave aqui, né, ela é seccionadora, ela é tipo fusível, só que você tem que abrir ele com esse dispositivo para evitar o arco elétrico. Já essa daqui da Agrotec, por exemplo, ela tem o dispositivo que esse dispositivo, essa cabeçote aqui, ele vai fazer a mesma função dela. O objetivo é ele abrir nesse espaço confinado aqui, que ele está livre do oxigênio externo aí, ele está livre da ionização, tá? Quando eu tenho um terminal aqui com potencial elétrico muito alto, o ar aqui, o O2 aqui, ele quebra em volta aqui e ele se transforma no O3, no ozônio aqui. Então fica ionizado esse ar. Por isso que ele abre um arco elétrico. Aí esse tipo de chave eu posso abrir ele com carga, tá? Se fosse essa, e tem muita subestação que tem esse tipo de chave aqui, tá? Então, esse dispositivo aí do fusível, né? Esse que está no conjunto. Ou foi mal aqui, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar lá para nossa tela. Então, esse dispositivo que está aqui é para garantir uma proteção suplementar, tá? Além do elo fusível que está aqui dentro, que protege o circuito, né? Assim como o disjuntor faz, ele, né, tem essa parte aqui, né, que é de extinção de arco elétrico na hora da abertura, tá? Mas o que protege mesmo esse circuito é o elo fusível que está aqui dentro. Agora, deixa eu abrir esse outro aqui para vocês. Uma substituição de elo fusível. Isso aqui eu peguei o da rede de energia, mas é basicamente a mesma coisa que você vai fazer, tá? Isso aqui, ó, tá vendo esse aqui, ó? Parece um prego mesmo aqui, ó. Ele tem esse elemento aqui. Tem uns que essa arruela aqui, ela já fica grudada nessa parte aqui, ó. Você vem por cima aqui da chave, tá? Deixa eu pegar a foto dela aqui, ó. Na hora que você tira esse elemento, você tá vendo essa partezinha aqui, ó? Ela também você consegue tirar ela aqui e sacar da chave fusível, igual ele fez aqui, ó. Mas ele fez usando a ponteira universal, depois que ele já estava aberto, tá?
Aí o que que ele fez aqui, ó? Arrancou o fusível que estava queimado, colocou um novo, ó. Aí basicamente, ó, aí o novo, ó, esse daqui provavelmente já é o queimado aqui, ó. Esse aqui é novo, ó. Tá vendo que tá até brilhando aqui, ó, o que eles chamam de rabo de rato, ó. Parece um cabo de aço aqui, ó. Aí você passa ele aqui por dentro aqui desse invólucro aqui, ó. Aí aquela partezinha da arruela, ela fica bem aqui, ó. Ela fica mais ou menos, ela fica presa aqui, ó. Aí ele tem um tubo aqui, ó, o elemento fusível, ele fica aqui dentro de proteção. E aí esse tubo acaba mais ou menos por aqui, ó, na hora que você coloca ele aqui dentro. E o restante é esse, parece um cabo de aço aqui, ó, que passa aqui por dentro. Aí você passa ele por dentro e vem aqui, ó, e passa em volta desse parafuso aqui, que é chamado parafuso porca, né? E parafuso estrela aqui, ó, a porca estrela. Pode fechar aqui, ó, um alicate aqui, ó. Você já consegue, ó. Aí você vem, aperta bem aqui, ó. E aí, essa partezinha que sobra, você pode cortar com alicate aqui, ó. E deixa ele desse jeito, ó. Que aqui, ó, não dá para ver direitinho, ó, mas ele tá aqui, ó. Ele vem, dá a volta aqui, foi preso e ficou, né, travado aqui na ponta. Eu acho que eu tenho uma aqui no painel. Então, o fusível aqui, né, já a gente fazendo um paralelo aqui, né? Ele tem um elemento que fica lá dentro, igual eu mostrei aqui, né? Ele fica aqui dentro desse tubo aqui, ó. Tem o elemento halofusível. Ele tem um corpo cerâmico, tanto aqui quanto essa parte aqui, ó. Ela é isolante. No caso, se você deixar cair no chão e for, por exemplo, ali, é um chão ali, né? E geralmente dentro da subestação é concretado ali, né? Ele pode rachar aqui, ó. E aí, se ele rachou, mesmo o elo fusível estando bom, é bom você trocar o cartucho. Chama porta-elo ou cartucho, essa parte, que ela já vem colada aqui, ó, com o elo de você fazer a abertura. Nunca, jamais você deve abrir ele com a mão, tá? Você vê lá, eu vou usar a luva aqui e vou abrir vou puxar com o dedo, não. É sempre com bastão de manobra, tá? Inclusive, para saber se está energizado, você vai usar o bastão também, ó. Eu peguei, eu peguei isso aqui para vocês verem, ó. É porque geralmente o eletricista industrial, o predial, ele está acostumado só com multímetro, tá? Mas geralmente você vai utilizar um desse aqui, ó. Esse daqui é uma vara telescópica, tá? Ela é muito semelhante a essa aqui, ó. A diferença é que essa você vai montando ela como se fosse um guarda-chuva mesmo. Ela tem uma esferazinha, você bate aqui, ela tem um buraquinho aqui, você trava e aí você vai montando ela e aumentando o tamanho. Já essa daqui não, ela é como se fosse uma antena mesmo. Você consegue aumentar e diminuir o tamanho dela aqui, fazendo, né, pegando aqui nessa parte de cima aqui, né, e esticando ela, aumentando o tamanho. Esse aqui é o detector de tensão, tá? Esse daqui é um modelo mais antigo, porque ele tem esse chifrinho aqui de contato que você literalmente entra em contato com o cabo, tá? Aí tem um modelo que ele só tem essa caixa aqui laranja, tá? E ele tem um conector universal justamente para conectar aqui. E aí, independente do modelo, se é esse que você tem que entrar em contato com cabo de média tensão ou que você só coloca perto dele, né? Que ele funciona como se fosse aquela caneta, tá? Nesse caso, esse daqui, você pode fazer teste de tensão para baixa tensão, ou seja, 127 volts, monofásico, 220, por aí vai, né?
um motor em, por exemplo, ele é ligado lá em estrela, dupla estrela. Aí você utiliza duas bobinas de 220, aí ele dá 200, dá 440 raiz de 3, dá 700 alguma coisa lá. Mesmo jeito, você vai regular ele, você vai ligar ele aqui, ó, nessa parte aqui. Esse teste é só para você testar a bateria dele. Ele tem uma bateria, tá? Tem um que ele não tem bateria, ele funciona com a energia do próprio, por isso que ele tem um chifrinho de contato. Esse daqui não, você usa uma bateria de aquelas de 9 volts, tá? Você liga aqui para testar, para saber se a bateria tá ok, se dá para ele funcionar, né? E aqui você vem aqui para a parte ligar, né? E aí você vai testar. Se for no lado da baixa tensão, você coloca o dial nessa posição. Se for na subestação igual nessa na Agrotec, lá na parte de média tensão, você vai pôr aqui MT, que é o 13,8, né? Que aí na fase 3,8 você tem quase 8.000 volts, 7.960 alguma coisa lá. E a alta tensão, se não me falha a memória, esse daqui ele aguenta 69 kV também. Agora eu não lembro se ele aguenta 138 kV, mas 69 é só o, o a distância, né? Esse daqui ele tem que entrar em contato, tá? Quando ele tem esse chifre metálico aqui, ele tem que entrar em contato. Mas quando ele não tiver, é só a caixinha mesmo. Aí quando tem tensão, né, o nível de tensão que ele foi setado aqui, ele emite um sinal sonoro, tá? E também a luz piloto aqui, ela pisca. E aí é ideal para subestação, seja subestação, né, com um transformador resfriado a óleo, transformador a seco também, independente. E aí o bom, né, o bom dele aqui ó, é que eu posso, né, já direto lá no barramento, deixa eu, um minutinho, gente. Ó, peguei esse aqui dessa subestação. Ó, esse aqui é o modelo, tá? De chave seccionadora aqui, ó. Isso aqui é um disjuntor, tá? Disjuntor de média tensão. Aqui, ó. Aqui no caso, a chave seccionadora dessa subestação aqui é seccionadora tipo faca, tá? Aí tá vendo aqui, ó, ela tem essa. Isso aqui é uma subestação antiga, tá? Mas tem muito cliente. Tem um lado de baixa tensão, tá? O de baixa tensão e tem um de média. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é o de média, a entrada lá da média tensão, né? Do 13,8. Esse aqui são os transformadores, tá? São dois transformadores lá. Só não tô lembrado de quantos que eles são. Aí eles vêm direto lá da parte de fora, né? Passa por aqui. Aí você tem a chave seccionadora aqui. Passa pelo o disjuntor de média tensão. Sobe e vai parar lá na subestação, né? No primário dos transformadores. Deixa eu ver aqui se eu... Ó, essa foto aqui tá até melhor aqui, ó. E ele tem essa alavanca auxiliar aqui, ó. Geralmente, o bom é você desligar a baixa tensão, tá? Tudo que tiver
de baixa tensão, por exemplo, vamos supor que uma subestação de, sei lá, 500, tem dois transformadores de 500 kV, aí tem disjuntor de 800, e desliga esse de baixa tensão primeiro, tá? De 800, por exemplo, e depois é que você vem abrir essa chave seccionadora, tá? Mas antes disso, aí você desliga a baixa tensão, desliga o disjuntor de média tensão, se houver, né? No caso, esse tem, tá? Que aí você usa essa alavanca aqui, e aí ele funciona semelhante à partida, por exemplo, aí de um motor elétrico, tá? Aqui, ó, no estrela triângulo que a gente viu na aula passada, lembra que a corrente, né, chega até 8 vezes a nominal, né? Isso você já tem noção. Beleza. E aí, por que que você tem contator? Porque o contator ele tem aquele barramento, aquela parte metálica ali, justamente para suportar a corrente, esse pico de corrente, tá? E as correntes de trabalho aí do dia a dia, né? Porque ele tem uma demanda alta aqui. Já nesse caso aqui, ele além de ter a demanda alta na baixa tensão, ele tem na média tensão. Inclusive, ele tem TC e TP aqui para fazer a medição da energia já na média tensão. Ele nem espera chegar lá no painel de baixa, não. Ele já faz essa colheita, né, de dados aí de corrente, de potencial elétrico, já na média tensão. Aí ele tem um transformadorzinho, ele só diminui a tensão para ficar no nível que o instrumento não queime, né? Que o instrumento consiga fazer essa leitura, tá? E aqui, ó, o disjuntor de média tensão, ele é muito semelhante à partida de um motor. Enquanto no motor a corrente eleva na partida, no disjuntor de média tensão já tem correntes altas fluindo por ele. Aí nesse caso aqui, só um. Está vendo que ele é grande, né? Parece até um transformador. Só eu ter né, uma ferragem robusta aqui, né? No contator não é o suficiente, tá? Então, o que que ele precisa? Além dessa ferragem robusta para suportar o grande fluxo de corrente em função da demanda, em função do circuito, ele já está direto aqui na média tensão, né? Fazendo leitura. Então, quando esse daqui dá surto, né, da explosão, ainda é pior do que o de baixa tensão, tá? Se o de baixa tensão ele tende ao infinito, aqui também tende ao infinito, né? Só que ele é muito mais devastador aí, o arco elétrico, né? E pega fogo muito mais do que esse. Aí ele tem, né, um invólucro semelhante a transformador, tá? E ele é resfriado a óleo, tá? Então ele tem um óleo aqui que é semelhante ao transformador que a gente tem na indústria para gerar potência aqui, tá? Então os dois são a partida, essa aqui no caso é simplesinha, né? Estrela triângulo, mas eles têm muita semelhança porque a corrente é elevada, né? Ainda mais o surto isso que a gente simulou aqui, que pode acontecer na indústria aqui, né? Mas nessa situação aqui ainda você tem que ser mais delicado, você tem que certificar que toda a baixa tensão está desarmada. Depois que a baixa tensão está desarmada, aí você vem para média tensão, tá? Aí ele tem o contator, ele não tem aquela mola, né? A mola para quando ele desarma, né? Ele perde o efeito ele é desenergizado, né? Perde o efeito eletromagnético, aí a mola expulsa ele para trás e desliga, né, o motor, né? No caso. Aí já desse daqui do disjuntor de média tensão é o mesmo princípio, só que a mola é muito mais forte. Aí você tem que literalmente, tem uns que eles têm uma manivela, você gira a manivela, aí você vai escutando a mola crac, 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 fazendo aquele barulho mesmo. Porque na hora que você faz a abertura dele, ele faz um supitão, um barulhão, tá? Então, esse barulho pode ter sido do surto, né? Esse barulho pode ter sido até do desarme do disjuntor de média tensão. Caso a indústria que você estiver dando manutenção, né, estiver trabalhando como consultor ou
ou mesmo como eletricista industrial, tiver um sistema desse daqui, né? Que é um barulho feio, você se assusta. Se deu barulho, mas não deu fogo, então provavelmente é a média tensão que desarmou, tá? E aí, como é uma subestação abrigada, ela pode também ter, né? Pode ter, vamos dizer assim, incendiado, pego fogo ali, né? Mas como ela é abrigada ali, e algumas até tem um sistema lá de CO2 pressurizado, que ele literalmente, deixa eu ver aqui, esse aqui não tem, mas eu vou tentar mostrar aqui. Ó, isso aqui é a fiação, tá? Mas na verdade, como a energia alternada ela anda na superfície, essa fiação aqui, na verdade, é tubo, viu? Tubo bem semelhante àquele tubo que a gente utiliza aí em refrigeração de ar-condicionado, tá? E tem algumas subestações que o pessoal aproveita que esse tubo aqui ele é vazado e aí tem uma bateria de CO2, tá? Que ele, na hora que dá um surto, ele libera o CO2 por dentro desse tubo aqui, ou seja, pelo lado externo dele, está fluindo energia. O pessoal pinta aqui justamente para criar uma isolação, tá? E para identificar fases também. E por dentro dele vai ser liberado. Esse aqui, obviamente, não tem. Aí, quando tem o banco de CO2, ele é conectado não aqui na entrada, tá? Isso aqui chama mufla, a entrada de energia. Ele é conectado em algum ponto intermediário aqui. Aí vamos supor que ela está nesse meio aqui, né? A bateria de CO2. Aí ele libera o CO2, né? Que é o CO2 pressurizado. Aí ele vai por dentro de toda a tubulação da média tensão e a tendência é congelar, tá? Porque o CO2 pressurizado, né, seria o extintor aí, né, de CO2 e daí ele protege o circuito contra esse surto, né, ou contra esse possível curto-circuito que aconteceu fazendo um resfriamento ali bem rápido mesmo, tá? Mas isso só se for uma unidade de indústria aí, né? Uma consumidora aí que tem alto nível de proteção, tá? Também pode ter esse sistema. Deixa eu ver o que mais. Fusível, né? O fusível ele está embarcado dentro do. é, o linguagem C aqui está dando uma falha aqui, mas né, aqui só para fechar, né? É, Então, aí o elemento fusível, às vezes ele vai estar dentro do painel, né? Não igual esse aqui da média tensão aqui, ó. Inclusive, ó, tem a chave faca aqui em cima e o elemento fusível ele fica aqui dentro, ó, tá vendo, ó? Ele é bem semelhante, só que esse daqui não tem a proteção igual esse que eu mostrei do exemplo aqui, né? Que tem o dispositivo de extinção de arco elétrico. Esse daqui é sem o dispositivo de extinção. Inclusive, isso aqui é de uma subestação bem antiga. Eles chamam essa chave fusível aqui de chave de chifre. Ela dá muito problema na abertura, porque ela tem essa parte aqui, esse contato aqui, ó, literalmente. É como se fosse um garfo mesmo. Aí o contato elétrico é bem na cabeça do fusível aqui, né? E aí, na hora que você fecha, ele fecha o contato assim, ó. Então, você tem um contato elétrico, entre aspas, ali, muito, muito frágil ali, né? E aí, às vezes, você abre essa chave, aí como essa parte aqui do contato ela é muito comprida, às vezes ela entorta, aí você fecha ela aqui por fora. Moço, isso dá um fogo, tá? Isso aqui são em subestações bem antigas. Isso aqui, se eu não me engano, isso aqui é lá do IML. Tem do IML do antigo unidade do IML e tem também de uma clínica, uma clínica aqui que a gente teve que fazer a atualização, tá, dos equipamentos da subestação aqui, tá? Esse aqui é um material bem antigo mesmo.
Então é isso, pessoal. Tá liberado as duas atividades lá, tá? Já tá liberado a do Estrela Triângulo, tá? E logo mais, às 21 horas, vai estar liberado a continuação aqui, falando sobre relés, sobre contadores, tá? Fiquem com Deus, né? Eu fico na guarda aí do envio. Tchau, tchau, gente.